Olá, boa tarde, uma ótima terça-feira para você. Na volta do feriadão de Natal, o NT Sul está no ar na última semana de 2017. Participe com a gente em facebook.com/TV Cachoeira. 4 casas são atingidas por incêndio no fim de semana em Cachoeira do Sul. A gente fala sobre o sorteio de uma Mercedes por um clube de Rotary em Cachoeira do Sul para beneficiar entidades assistenciais. Mais de 27 mil pessoas participaram da campanha. Sol escaldante é motivo de alegria para produtor de arroz no Rio Grande do Sul. Vamos pagando e eu acho que só essa ainda não tiremos todo. Vamos ter que ir mais uns 2 anos aí para se estabelecer como era antes. Após pente fino da Prefeitura de Cachoeira do Sul, 120 aposentados e pensionistas podem ficar sem receber o benefício em janeiro no município. O NT Sul está no ar. Numa época em que todos... A gente abre o NT Sul desta terça-feira falando sobre caridade, ainda no clima de Natal, né? Vamos falar sobre uma campanha que foi lançada no Facebook e que presenteou residentes do asilo Nossa Senhora Medianeira em Cachoeira do Sul. Foi um momento de muita emoção, veja só. Dona Vilma puxou o coro para agradecer os presentes que ela e todos os 70 residentes do asilo Nossa Senhora Medianeira receberam. A campanha, idealizada pela Caroline e pela Roberta, foi lançada no Facebook em novembro. As fotografias produzidas pelas estudantes de enfermagem revelavam o pedido da maioria dos vovôs. A publicação fez tanto sucesso que em 4 horas todos os pedidos tinham sido adotados. Agora, depois de integrar a comunidade de Cachoeira do Sul e o asilo, as meninas contam que o presente foi delas. A gente não esperava, né, que fosse assim, e é muito bom ver que todos gostaram e ninguém ficou de fora, todo mundo ganhou bastante presente e nessa época, né, não sei, mexeu muito com as emoções de gente. Encheu o coração de alegria. Bastante. Muito feliz com o resultado. Quem ganhou o presente, pelo jeito, foram vocês. Com certeza. Sim, o presente foi nosso, só de ver o olhar deles, né, de agradecimento. Alguns choraram, tipo, quem ganhou o presente mesmo foi nós, e a gente está muito, muito feliz mesmo. E a senhora ficou satisfeita com os presentes? Mas credo, eu não preciso nem presente, um alfinete que me dão, fico para ser e guardo de lembrança. E o que a senhora pediu? O que tem nesse pacote? Eu pedi um perfuminho só, mas tá um monte. Os melhores perfumes estão nos vidrinhos pequenos. Esse aqui é cheiroso. Ah, é. Para o cabelo e corpo, presentes para deixá-la ainda mais cheirosa. A dona Ieda pediu que o Papai Noel lhe trouxesse shampoo. Por conta de uma paralisia, ela não tem os movimentos do lado esquerdo do corpo e por isso não consegue abrir sozinho o pacote, que tem muito mais que shampoo. Como é que é, dona Ieda, para a senhora receber tanto presente, tanto carinho? Muita felicidade, vá. Muito obrigada para todo mundo que ajudou. Eu fico até emocionada. Todas queridas, carinhosas, com todos os idosos. Uma maravilha mesmo. Cheio, ganhei mais do que eu pedi. Tu acredita, eu exagero aqui, só nesse pacote tem 5 caixas de bombom. Como o presente foi generoso, dona Vicentina vai dividir com as cuidadoras do asilo grande parte dos chocolates que ganhou. E olha quem reencontramos. A dona Lília, que pediu um pozinho compacto e mais algumas maquiagens para manter toda a sua vaidade. Muito contente de ter recebido agora, né, meus presentes que foi encomendado. Natália Nascimento. Jesus nasceu, veio ao mundo para nossa salvação. Se uma palavra que descreva esse momento.
esperança, eu acho, né? Ver que o mundo não está perdido, que o pessoal é muito solidário e que participou, abraçou essa causa junto com nós e é isso, agradecer a todo mundo e estou muito feliz. Eu acho que solidariedade, né? Que é o que define e a gente viu assim como o pessoal de Cachoeira, não só de Cachoeira como de outros estados, foram muito solidários e abraçaram essa causa e o resultado está aí hoje, né? Vão para casa hoje com o coração cheio de alegria. Sim, realizados. Foi uma belíssima campanha, né, que certamente fez felizes os moradores do lar Nossa Senhora Medianeira, do asilo Nossa Senhora Medianeira, e com certeza fez bem para toda a comunidade que se envolveu, aqueles que pela primeira vez puderam participar como voluntários, ir até esse local, dar um abraço em uma pessoa. Muitos dos idosos pediram simplesmente um abraço, mas ganharam certamente bem mais que isso. Toda a comunidade certamente ganhou com este espírito natalino. E que as campanhas não parem por aí, né? Que não fique somente no Natal. Agora, 12h08 pelo horário de Brasília, você de casa participa, interage com a gente, facebook.com/TV Cachoeira. É só mandar a sua mensagem, mandar o seu recadinho para a gente aqui no NT Sul. Já temos aqui participações, a Loreci Dutra, o Ademir Pereira, lá de Sombrio, Santa Catarina, diz ele aqui orando para que a gente possa ter uma repetidora na cidade. Tá bem, quem sabe, viu? Vamos passar a informação para o nosso setor de expansão. Obrigado, Ademir. Um abraço para você. Também a Áurea Regina Bairros Garmatz. Obrigado pela participação, uma ótima tarde. O Márcio Costa já passando por aqui. Muito obrigado pela participação. Você que ainda não comentou, só passar lá, viu? facebook.com/TV Cachoeira. Bom, no Brasil, há a expectativa de um 2018 bem melhor do que 2017, já com a retomada de parte dos postos de trabalho perdidos com a crise. Mas, pelo segundo mês consecutivo, o desemprego aumentou na região metropolitana de Porto Alegre. A pesquisa da Fundação de Economia e Estatística mostra que a taxa subiu de 12% no mês de outubro para 12,6% em novembro. E a capital apresentou o maior índice de desocupação. O número total de desempregados em Porto Alegre e região metropolitana foi estimado em 234 mil pessoas. São 12 mil pessoas a mais que no mês anterior. 9 mil delas somente em Porto Alegre, ou seja, 75% das pessoas que perderam o emprego no período são residentes da capital. Tradicionalmente, Porto Alegre apresentava a menor taxa de desemprego. O dado inverteu na última PED, a pesquisa de emprego e desemprego. Os setores mais atingidos na capital foram a construção e o comércio. Abrindo as informações, a gente conseguiu identificar, então, que no município de Porto Alegre a gente teve uma intensa queda na ocupação, né? Em torno de 7 mil pessoas que perderam a ocupação e ainda um aumento na força de trabalho, ou seja, pessoas que antes não procuravam trabalho e passaram a procurar trabalho nesse último mês, em torno de 2 mil pessoas. Então, esses dois fatores contribuíram para essa elevação na taxa de desemprego em Porto Alegre. O desemprego é maior entre os assalariados com carteira assinada. É o caso de Ivan. Ele trabalhava há 3 anos como técnico em comunicação. Há 6 meses foi dispensado e, desde então, a busca por uma nova colocação é a sua rotina. Já estou há 6 meses já aqui, à procura. Eu venho na segunda, quarta e sexta, sempre estou vindo. A pesquisa da FEE mostra que a perspectiva para Ivan e tantos outros não é boa. O tempo de procura por um novo emprego aumentou de 39 semanas em outubro para 41 semanas em novembro. A tendência apontada pelo estudo também é negativa. A ocupação reduz, a taxa de desemprego aumenta e o rendimento médio diminui. O destaque é que nesse ano de 2017 a gente já não tem retrações no rendimento de forma tão intensa como se via até então, né? Mas ainda a gente tem um cenário bastante negativo, enxergando há um ano atrás. A PED também revela uma queda de 17 mil postos com carteira assinada, enquanto houve uma abertura de 3 mil vagas para ocupações sem as garantias trabalhistas.
e fica-se, portanto, na torcida, né, evidentemente, por um 2018 melhor na Grande Porto Alegre e em todo o Brasil também, para que o emprego possa voltar. Bom, época de fim de ano é época de mesa farta e também de distância da balança. A nutricionista Ellen Dávila fala sobre as dietas adotadas na semana e completamente abandonadas no fim de semana. Mas e aí, qual é o caminho? Como comer sem culpa e sem perder o prazer da alimentação? Ellen Dávila explica. Muitas pessoas começam uma dieta na segunda-feira, mas poucas conseguem levá-la até o final. E aí, o final de semana se torna o momento daquela famosa despedida, ou dia do lixo, que é quando se come, em geral, exageradamente um tipo de alimento, já que ele é proibido nos outros dias. O problema é que esse tipo de comportamento diante da comida não é positivo. Além disso, esse tipo de atitude de restrição ou exagero faz, na verdade, a pessoa acabar engordando. A indústria da dieta da moda cai sempre em um ciclo vicioso de insatisfação, porque a falha é exatamente o resultado financeiro desejado por esta indústria. Os modismos não tratam o peso, tampouco a saúde das pessoas, só as emagrecem esteticamente e por um tempo limitado, mantendo essas pessoas doentes fisicamente e psicologicamente. Você que já pensou em emagrecer, pensa logo em fazer uma dieta, visando a perda de peso elevada logo na primeira semana. Mas não funciona assim. Essas dietas e programas que vendem essa ideia, na maioria das vezes, trabalham com uma redução de calorias muito radical. Com isso, você deixa de receber muitos nutrientes que são importantes para a nossa saúde e para o funcionamento do organismo. Além disso, essa restrição de calorias radical pode prejudicar o emagrecimento. É isso mesmo. E quando você se sente culpa em comer algum alimento, isso faz com que você acabe comendo mais e mais. Lembre-se que não há alimentos bons e alimentos ruins. Tudo depende da quantidade que vai consumir dele. Então, você não deveria se sentir culpado em comer alguma coisa, mesmo se for um chocolate, porque um brigadeiro não é capaz de fazer você engordar. Você tem o direito de comer com prazer e sem se sentir mal por isso. Quando você exclui o prazer em se alimentar, isso pode causar uma grande angústia, o que prejudicará o sucesso a longo prazo. Essas neuras só dificultam ainda mais o emagrecimento. Sabe qual é a solução? A reeducação alimentar, ou educação alimentar, porque muitas pessoas ainda não foram educadas de forma correta. A reeducação alimentar deve ser implementada aos poucos, sendo a mais próxima possível da realidade de cada um. Não é comer tudo, mas sim comer de tudo um pouco e saborear cada alimento com calma, com prazer e com consciência. Quando você presta atenção e saboreia todos os alimentos com tranquilidade e prazer, isso ajuda o seu cérebro a não pensar em restrições. E assim, aquelas vontades que vêm do nada e o comer emocional vão diminuir pouco a pouco. Então, fique atento a essas promessas mágicas de mudança de comportamento alimentar, porque a reeducação alimentar e a melhoria do comportamento alimentar é de forma gradativa e ocorrerá em médio a longo prazo. O alimento é seu aliado e não o seu inimigo. A comida, além de ter a função de nutrir o nosso corpo, tem funções afetivas, sensoriais, culturais e sociais. Apreciar a sua comida faz toda a diferença na sua saúde emocional. Por fim, vamos às diferenças entre dieta e reeducação alimentar. Na dieta, há uma lista de alimentos proibidos. Tem tempo para acabar, tem efeito sanfona e culpa quando você foge da dieta. Na reeducação alimentar, todos os alimentos são permitidos. É uma mudança para a vida toda. Você consegue manter o peso e também ter uma boa relação com os alimentos. Espero que tenham entendido então as diferenças entre dieta e reeducação alimentar e que possam seguir as orientações de reeducação alimentar
da melhor forma. Até o nosso próximo encontro. Agora 12h17 e uma pitadinha de política no fim deste bloco do NT Sul. O novo chefe do setor de trânsito de Cachoeira do Sul é o secretário de governo Luciano Lara. Durante uma entrevista na semana passada, ele foi questionado sobre uma autuação que sofreu daqueles que hoje são seus subordinados, os agentes de trânsito. O chefe do setor respondeu com bom humor. Luciano Lara hoje é um secretário múltiplo, que acumula as pastas do governo e planejamento e, junto a elas, carrega a responsabilidade de também responder por alguns setores. Hoje, ele é oficialmente a autoridade de trânsito do município e, como tal, coordena o setor de trânsito e os agentes. Em março, ele foi multado por um agente de trânsito e teve o carro guinchado por estacionar em frente à prefeitura em vaga reservada a veículo oficial. Lembrando disso, enquanto ele respondia sobre o peso das multas no bolso dos motoristas, não me contive e fiz uma pergunta, digamos, capciosa para o atual chefe dos agentes de trânsito. Infelizmente, o que pesa é o bolso. Então, eles vão tentar andar na linha para que não aconteça de serem multados, né? Simples assim. Secretário, para finalizar, o agente de trânsito que multou o senhor ano passado foi demitido? Capaz. Não, tá louco, são meus amigos hoje. Inverteu aí a posição, né? Uma vez que ele foi multado, agora é chefe daquele que o autuou. Mas, enfim, essa é a função do agente de trânsito. Agora, 12h19, hora de Brasília, você sabe, você pode participar, pode interagir com a gente aqui no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira, só mandar o seu recadinho pra gente aqui. A Elisandra Carvalho já passando também, deixando seu recado. Obrigado pela participação, Elisandra. Tudo de bom para você, uma ótima tarde. O sorteio de uma Mercedes por um clube de Rotary em Cachoeira do Sul para beneficiar entidades assistenciais. Mais de 27 mil pessoas participaram da campanha e a gente conta isso depois do intervalo. Ainda, sol escaldante é motivo de alegria para produtor de arroz no Rio Grande do Sul. Esperança é pagar dívidas de safras anteriores. 100 mil de conta e mais um pouco dessa safra que a gente vem trazendo de trás e mais que a gente gastou um pouco mais para fazer essa safra, né? Após pente fino da Prefeitura de Cachoeira, 120 aposentados e pensionistas podem ficar sem receber o benefício em janeiro no município. O NT Sul volta já. E a gente fala agora sobre o sorteio de uma Mercedes no fim de semana pela Loteria Federal. O carro foi doado pelo empresário cachoeirense Paulo Sanmartin ao Rotary Princesa do Jacuí para arrecadação de fundos em favor de entidades assistenciais. Só que não teve ganhador e Gabriela Belo foi descobrir o que ocorre agora, como será feito o sorteio. Mais de 27 mil pessoas compraram números para concorrer ao veículo e para ajudar instituições de caridade. Gabriela Belo. O Paulo Sanmartin está aqui conosco, ele que integra o Rotary Princesa do Jacuí, para falar que as vendas da Mercedes estão abertas novamente até sexta-feira, porque os números não tinham nenhuma chance de ser contemplados. A única esperança era com o número 39.459, mas este estava guardado no cofre. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da TV Cachoeira. De fato, os 5 oportunidades que tinha, os 5 prêmios da Loteria Federal do último sábado, nenhum deles havia sido vendido. Casualmente, apenas números mais elevados foram sorteados na loteria e esses nós não chegamos a vender. Então, foi comprovado agora há pouco, quando se abriu o cofre da agência bancária da Unicred, que o número realmente estava conosco lá, sem haver sido vendido. Então, estarão reabertas as vendas daqui a poucos momentos. Haverá alguns pontos de venda em Cachoeira que eu ainda não tenho pré-determinado, o pessoal do Rotary ainda não me passou. E voltaremos a vender então até a próxima sexta-feira, ao meio-dia, quando se encerrarão as vendas e haverá então um novo sorteio, sempre pela Loteria Federal, sempre com as mesmas regras, no próximo sábado. Quem já adquiriu o número, quem já comprou o seu número, continua concorrendo, evidentemente continua concorrendo, Então guarde o seu número aí, você telespectador que está nos assistindo, guarde o número porque a chance continua, E eu vou desejando boa sorte a todos, como se isso fosse possível, que todos sejam contemplados.
as chances eram de aproximadamente 50%, porque dos 50 mil números impressos, 27 mil foram vendidos. Esta era a expectativa, Paulo? A gente tinha uma expectativa que, sendo 5 números da Loteria Federal, um terminasse sendo contemplado, né? A gente optou por fazer um número elevado de cartelas, até para poder reduzir o valor. Vendemos a apenas R$10. Isso possibilitou que todos os cachoeirenses, todas as pessoas tivessem condições de comprar um número. Imagine assim vocês, se o número fosse, digamos, R$50, isso restringiria muito a participação dos cachoeirenses, das pessoas que queiram contribuir com as entidades, que são as grandes beneficiárias, né? São 21 entidades. Então, mas a R$10, com certeza todo mundo pôde comprar a sua cartela e participar. E aqueles que ainda não o fizeram vão ter mais uma chance agora, mais 3, 4 dias aí de venda, para correr, adquirir sua cartela e contar com a sorte no próximo sábado. Se não for premiado, apenas um será o vencedor, todos saberão que estarão contribuindo com as entidades, todas elas com muitos méritos. Foram selecionadas as entidades para participar dessa promoção, todas elas com projetos importantes, né? Isso foi devidamente analisado pelo Rotary e considerado para serem aceitas essas entidades no nosso evento. O evento se revestiu de sucesso, a gente vendeu cerca de 27 mil cartelas, né? Isso vai dar uma renda de bem mais de R$200 mil para essas entidades, mais de R$250 mil para essas entidades. Dentro dos próximos dias, eu sei que o Rotary Club vai fazer a devida prestação de contas, né? E a distribuição desses valores. Também, poucos dias após o sorteio de sábado, agora será feita a entrega, será feita uma solenidade para entregar o veículo, né? Para a pessoa sorteada. Enfim, se aproxima do final o evento, né? Com sucesso, a gente gostou muito, né? Eu mesmo que fui o doador do veículo, fiquei muito contente, muito satisfeito. Esse carro terminou que me deu mais alegria que o primeiro carro que eu comprei. Eu acho muito interessante isso, que sempre o primeiro carro da gente é o que nos dá muita alegria. Esse aqui me deu mais alegria que o primeiro carro que eu comprei, porque tive essa ideia, fui iluminado, sei lá, para fazer essa doação. E meus companheiros lá do Rotary Club muito trabalharam, as entidades também muito trabalharam, todos se esforçaram na venda, todos fizeram com que essa promoção tivesse o sucesso. Se por uma eventualidade no próximo sábado novamente não tenhamos ganhador, fica para o outro sábado. O carro vai ser entregue e quem já tem o seu número adquirido estará sempre participando até então nós encontrarmos um ganhador. A expectativa era de um presente de Natal, agora acaba sendo de uma entrada de 2018 aí com este carro, né? Claro, beleza, né? Que a pessoa possa ser tão feliz com esse carro como eu fui com esse carro e ele está sendo assim motivo de uma grande satisfação, de uma grande alegria e que seja grande alegria para aquele que o receber também. Muito obrigada por todas as informações. Pois não, estão sempre à disposição. É isso aí, ainda dá tempo de comprar os números, concorrer, né? Mas o que, evidentemente, a gente vem enfatizando aqui é o trabalho dessas entidades assistenciais que já prestam, enfim, belos serviços à comunidade de Cachoeira do Sul e que, na maioria das vezes, passam por dificuldades financeiras e aí, portanto, está uma iniciativa para juntar recursos, né, para que os trabalhos possam continuar ocorrendo no ano de 2018. Embora a chuva de sábado, a seca ainda castiga as lavouras de soja de Cachoeira do Sul. Já as lavouras de arroz, que estão recebendo irrigação, desenvolvem bem com toda a radiação solar e temperaturas elevadas. No município, segundo a Emater, apenas 572 hectares de arroz ainda precisam ser semeados. A expectativa é que 28.595 hectares de Cachoeira do Sul recebam sementes de arroz nesta safra. Mesmo com a recomendação do Instituto Rio-Grandense do Arroz de fazer o plantio entre o início de outubro e o dia 15 de novembro, 572 hectares ainda estão em atraso. Que seria o período que daria o maior potencial das cultivares, daria o maior número de sacas de arroz pela lavoura, vamos dizer assim, é o auge da cultivar, onde ela estoura todo o seu potencial para dar mais lucratividade ao produtor.
E se a gente conseguisse semear nesse período indicado, que é do começo de outubro até a segunda quinzena de novembro, nós teríamos resultados bem melhores na lavoura, né? Só que, infelizmente, até então, não estamos tendo esse tempo. Na localidade de Pertilha, interior de Cachoeira do Sul, onde o Fábio planta arroz desde criança, quando ele e o irmão ajudavam o pai, a tarde de sol escaldante é motivo de alegria. Quando nos encontramos para a gravação, os moços trabalhavam na aplicação de nitrogênio, para logo em seguida iniciar a irrigação. Agora colocando água, cobertura e só esperar ver o resultado agora, que o clima ajude, tinha bastante sol e que não deixa tão essas enchentes que os outros anos vêm nos judiando, aí, prejudicando a nossa lavoura. E que o tempo colabore esse ano. Os 100 hectares de arroz são a esperança do Fábio para recuperar os prejuízos que as cheias do Rio Jacuí deixaram nas 2 últimas safras. Dívida de R$100 mil. A gente se criou aqui e aqui a gente, eu acho que tem que continuar, né? E se a gente não está aqui, vai fazer o quê? Temos que encarar e produzir e pagar as contas. Eu sempre digo, o agricultor é o que tem, a pessoa que mais tem esperança. Sempre tem esperança que amanhã vai chover, que o ano que vem vai ser melhor e assim por diante. Então a gente está sempre com a esperança que vai melhorar. Não dá para desanimar. Dados da Emater revelam que a área de arroz no sistema pré-germinado foi reduzido à metade nesta safra. Segundo o extensionista da Emater, a falta de controle do caramujo, praga comum no sistema, fez com que a área de 10 mil hectares baixasse para 5. Os plantios de pré-germinado foram realizados em períodos preferenciais. Depois, o pessoal que fez as lavouras no sistema semidireto ou convencional teve alguma dificuldade de implantação em função de que no período ideal para o plantio do arroz, as frequentes chuvas impediram, pelo excesso de umidade, o acesso do produtor às lavouras. Consequentemente, não conseguiram plantar ou implantar as lavouras nesse período, fazendo com que muitas lavouras foram plantadas já quase no final do período de zoneamento ou já quando depois não vai ter o melhor aproveitamento da luminosidade que é importante para a cultura no período de florescimento, de enchimento de grão. Um dos entraves da safra no estado, depois do clima e preços, tem sido as faltas de energia elétrica. Segundo a consultoria Safras e Mercado, além do problema com a luz, a precariedade dos equipamentos que dificultam a irrigação das lavouras, inviabilizando o manejo correto das plantas. A produtividade, em função do plantio e do percentual a ser plantado fora, vamos dizer assim, do período preferencial, não deve ser aquela do ano passado. Estimamos que possa ainda ter um potencial produtivo em torno de 7,2 toneladas por hectare esta safra, se tudo correr bem daqui para frente. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada garantem que, com a aproximação do fim do ano, os produtores recuaram nas negociações e estão focados em terminar o plantio da safra 2017-2018. A expectativa deles é que os preços fiquem maiores no início de 2018. Já a indústria aposta em desvalorização neste período que antecede a colheita, permanecendo afastada dos negócios. Nesse cenário, o preço da saca de 50 quilos deve continuar sendo comercializado por R$ 37,00. 120 aposentados e pensionistas podem ficar sem receber o benefício em janeiro em Cachoeira do Sul. O calendário para o recadastramento, de acordo com a primeira letra do nome, foi encerrado dia 15 de dezembro. Agora a Prefeitura aguarda os retardatários até sexta-feira. A Prefeitura de Cachoeira do Sul chamou de Censo 2017 o recadastro dos 922 aposentados, pensionistas, curadores ou cuidadores de quem recebe um destes benefícios. Segundo o secretário municipal de administração, 120 pessoas correm risco de ficar sem o benefício se não procurarem o setor de perícias até sexta-feira. Ela vai ficar represada na Secretaria da Fazenda, né, até essa pessoa vir a fazer o seu cadastramento. Aí, se não aparecer, consequentemente, a gente vai fazer uma investigação para onde é que essa pessoa está. Será que ela não está falecida? Será que essa pessoa, né, se tem alguém que está usando, né, será feita a partir desse prazo.
O prazo estabelecido para o recadastro, dito anteriormente, é dia 29 de dezembro. Caso o beneficiário ou cuidador não dê as caras, o pagamento fica suspenso a partir de 30 de janeiro de 2018. Em mais 3 meses, o benefício é perdido. A importância do censo mais para a gente, além dessa expectativa de localizar as pessoas, é a atualização de dados, né, do município, com as fichas cadastrais, né? A gente saber onde é que esses nossos pensionistas e aposentados estão residindo hoje, se estão na cidade de Cachoeira do Sul, ou estão no estado, ou no Brasil, ou até no exterior, a gente não sabe. É que a gente pode plotar assim para ter também o cuidado, né, de não ser, não fazer uma injustiça com aqueles que estão recebendo. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira tem muito sol e poucas nuvens. A mínima ficou em 15 graus e a máxima deve chegar aos 32. Na quarta-feira, o tempo segue a tendência. Faz sol com poucas nuvens, sem chance de chuva. Mínima 19 graus e máxima 33. O tempo firme se mantém na quinta-feira, mínima 19 graus e máxima 32. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul tem predomínio de sol e calor nesta terça-feira. De acordo com a Metsul, mesmo com a presença de nevoeiros e nuvens baixas no norte e leste, que se espalham rapidamente, a massa de ar seco junto com o sol devem marcar o dia no estado. O vento passa a predominar no quadrante norte e a temperatura sobe rápido durante a tarde, com máxima superando os 30 graus em várias cidades gaúchas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 34. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 31. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 27 graus. Já no sul do estado, Pelotas e Rio Grande, 28 graus. Saúde Pet. A gente vai ao quadro Vida Animal com o veterinário Edson Salomão. O tema de hoje é osteoporose. A osteoporose é uma doença muito comum nos humanos e nos animais também. É uma deficiência de cálcio, fósforo e vitamina D que produzem uma doença degenerativa no osso. Ele começa a ficar poroso. Então a osteoporose é mais comum em animais idosos e nós temos que prevenir essa doença fazendo tratamentos, repondo esses minerais tão importantes, essas vitaminas para o organismo. Pode também, quando o animal é jovem, ter o raquitismo, que consiste no mesmo problema praticamente, que seria o osso fica mais poroso e pode inclusive produzir fraturas espontâneas. Então é muito comum um animal idoso, um animal jovem, que está sendo mal alimentado ou por algum problema genético, esse animal ter uma fratura espontânea, está caminhando e de repente quebrar uma perna ou algum osso do corpo, porque faltou esses cuidados básicos. Então, para prevenir a osteoporose é fundamental, em primeiro lugar, uma boa alimentação, uma ração de boa qualidade. Em segundo lugar, levar periodicamente no médico veterinário para que ele analise através, às vezes, de raio-x, para ver como está o osso do animal. Se está muito poroso, é sinal que não está fixando o cálcio. E outra coisa importantíssima também é o sol. É através do sol que os animais e nós, todos os seres mamíferos, nós conseguimos fixar a vitamina D. A vitamina D é importantíssima para fixar o cálcio e prevenir a osteoporose. Então, animais que estão em apartamentos ou casas que ficam geralmente sem pegar a luminosidade, assim, sem pegar os raios solares, é bem frequente ter esse problema. Então, muito importante a luz do sol, né, as vitaminas, uma boa alimentação e aquela visita periódica no médico veterinário para prevenir essa doença que é muito dolorosa para o animal, porque ele começa a ter dor, mancar. Então, esses sintomas já é um alerta para os proprietários de animais de estimação.
No fim de semana, uma casa pegou fogo no bairro Noêmia, em Cachoeira do Sul, e ao menos outras 3 residências foram atingidas. Nossa reportagem esteve no local hoje de manhã. O pessoal estava todo dormindo, até porque era de manhã cedo ainda, né? Então a gente estava, eu mais 2 vizinhos da parte de cima, conseguimos correr aí e começar a chamar o pessoal para aqui, porque senão de repente teria talvez até acontecido uma tragédia, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu chamar o pessoal e está todo mundo vivo. O incêndio começou na casa da frente, onde morava a filha da dona Marlene. Era por volta das 6h15 da manhã de sábado, quando todos ainda dormiam. Aí quando a gente saiu dentro de casa, a chama já estava tomando conta na dos fundos também. Aí a gente conseguiu sair, né, com vida. Eu salvei a minha filha que estava dormindo, até me queimei aqui, ó, dá para vocês verem, o queimado, para salvar minha filha, para não acontecer a tragédia pior, né. E daí, não fosse os vizinhos, a gente ia morrer, porque a gente estava dormindo. As chamas atingiram 4 casas da Rua Olímpica de Paula, bairro Noêmia, zona norte de Cachoeira do Sul. Atingiu a parede lateral e os 2 quartos dos meus filhos no fundo. Inclusive, os bombeiros disseram que a gente tem que sair da casa, mas a gente vai sair e vai para onde? A gente de vez em quando a gente recebe a doação, a gente vai deixar onde? Meus filhos eu tive que deixar lá na casa da minha sogra, lá na Marques. Cheiro ainda de fumaça? Cheiro de fumaça, a gente não tem, inclusive a gente tá parando na casa da vizinha, posando, né? Durante o dia a gente fica aqui reparando, né? Que devido ao pessoal que chega aqui diz que se a gente não estiver por aqui, vão dar como abandono. E como é que a gente vai? A gente não tem para onde ir. Como é que a gente vai ficar noite e dia aqui na frente, com criança? Eu tava dormindo, daí quando eu me acordei, eu vi ali na cama da minha mãe. Daí eu não vi, daí quando eu fui lá na porta, daí eu vi o fogo, daí eu tava tossindo, quase desmaiei. O que aconteceu? Quando a avó me acordou, aí eu tava dormindo, aí pegou fogo em casa. Eu me assustei daí. O vento fez com que as chamas atingissem por completo a casa da Sara. A moradora conta que também foi acordada pelo Cleiton. Aí eu peguei as crianças e saí correndo para a vizinha. Aí eu fiquei lá, porque o bombeiro já vinha, né? Mas só que não deu tempo. Deu o vento, pegou o fogo ligeiro. Mas graças a Deus está todo mundo vivo aí. Questão do material aí, talvez o pessoal consiga de volta, né? Mas infelizmente uma vida não tem volta. Mas graças a Deus está todo mundo vivo aí. Aí eu só queria... Era um maquinário, se a prefeitura pudesse ajudar para tirar um maquinário para fazer limpeza aqui no pátio. E o poste, que eles não vão colocar a luz. A gente perdeu tudo, documento, tudo, não tem onde ficar. Eu estou posando a casa da minha filha ali por enquanto, até conseguir os material, que a gente não conseguiu nada de material até agora. Não deu para aproveitar nada, né? Fazer o que a gente está esperando para ver se a prefeitura ou alguém se mobiliza, né? Der a limpa aí pra gente levantar uma casa, que seja 1 ou 2 peças a gente pôr as coisas dentro, né? Nunca imaginei, né? A gente vê com os outros, mas não pensa na gente, né? Foi triste, mas é triste, porque pensar bem em perder tudo. Então fica o apelo da dona Sara para quem tiver uma retroescavadeira, para quem puder ajudá-la a desmanchar o pouco que ficou ainda de pé da casa. Agora é 12h41 e logo mais a gente vai destacar no nosso site, novotempo.com/NTSul, as informações sobre este local que a Gabriela Bello acabou de trazer, o relato, né, das casas que foram incendiadas no fim de semana, ou que pegaram fogo neste fim de semana. Então logo acabe a edição de hoje do NTSul, basta você acessar novotempo.com/NTSul, rever a reportagem e também já na mesma postagem, no mesmo conteúdo, você pode ter a informações como telefone, enfim, informações da localização para ajudar também se mobilizar caso você possa, não é, e tenha interesse. Agora, 12h42, hora de Brasília, você pode participar com a gente aqui no NTSul, pode mandar o seu recadinho, a sua opinião em facebook.com/TV Cachoeira. Estamos ao vivo no Facebook e você, claro, participa conosco. A Miriam Santos, também o Toninho, desejando aí uma ótima tarde, passando por aqui também a Paula Fernanda Brito, Marcelo, obrigado pela participação, ótima tarde. Bom, em instantes aqui no NTSul tem entrevista com o deputado federal Henrique Fontana, do PT Gaúcho, ex-líder do governo ou de governos petistas
temas na Câmara, promete empenho contra a reforma da Previdência e comenta o julgamento do ex-presidente Lula em janeiro na capital gaúcha. O NT Sul volta já. Na última semana, o deputado federal gaúcho do PT, Henrique Fontana, esteve em Cachoeira do Sul. Em conversa com nossa equipe, ele falou sobre o julgamento do ex-presidente Lula, que acontece em janeiro em Porto Alegre. O deputado condena a reforma da Previdência e garante empenho político pelo andamento da obra de duplicação da BR-290. Lena Caetano. Conosco, então, o deputado federal Henrique Fontana, que frequentemente vem à Cachoeira do Sul, acompanha os assuntos de Cachoeira e também da região, para nos atualizar sobre alguns assuntos pertinentes, principalmente, eu começo falando, deputado, sobre a questão dessa frente parlamentar que se criou em prol da duplicação da BR-290. Boa tarde. Boa tarde, Lena. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Cachoeira e, de fato, esta é uma obra estrutural para o Mercosul, não é só uma obra para a nossa região. Este trecho de Eldorado a Pantano tem que ser acelerado, então nós temos que garantir, no mínimo, 150 a 200 milhões para que esta obra tenha um ritmo no ano que vem que nos permita prever a sua conclusão dentro de 2 a 3 anos. Com estes 2 milhões que o governo federal colocou no orçamento, a obra vai ficar totalmente paralisada. Então, esta frente parlamentar, ela está agindo de diversas formas. Na semana passada tivemos uma reunião com o secretário executivo do Ministério dos Transportes. Estamos pedindo uma reunião de trabalho com o próprio presidente da República e também com o ministro-chefe da Casa Civil, porque entendemos que esta reivindicação é uma reivindicação de todos os gaúchos. A BR-290 é uma das grandes rodovias estruturais do estado do Rio Grande do Sul e que precisa ter este trecho duplicado, e para isso nós temos que garantir, no mínimo, 150 a 200 milhões para o ano que vem. Deputado, reforma da Previdência é um assunto que mobiliza, está provocando bastante discussões. Lá em Brasília, o senhor acompanha o dia a dia. O que o senhor tem para nos dizer? Bom, primeiro, a minha posição é pública, eu sou totalmente contrário a esta proposta de mudança na Previdência que o governo Temer está tentando votar na Câmara e no Senado. Ela é uma proposta bem ao contrário daquilo que a propaganda que o governo colocou na televisão diz. A propaganda que o governo está fazendo com recursos dos nossos impostos é uma propaganda mentirosa. Eu digo isto com toda a segurança. Ela é uma propaganda que desrespeita a população, porque ela fala o que não será a realidade. Então, eu sempre dou 2 exemplos para mostrar que ali não há, nesta proposta, não é como eles dizem que seria algo para combater privilégios. Primeira questão importante de compreender, a proposta que está sendo debatida no Congresso, ela diminuirá, se for aprovada, a aposentadoria de todos os trabalhadores que contribuem hoje para o INSS. Todos vocês que estão assistindo esta entrevista, pode faltar 1 mês para se aposentar, 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 20 anos, não importa, porque não tem nenhuma regra de transição para o cálculo de valor da aposentadoria. Então, todas as aposentadorias serão reduzidas em percentuais que variam de 10, 15, 20, 30, às vezes até 40% de redução na aposentadoria que as pessoas estão esperando pela regra atual. Eu tenho dito na tribuna da Câmara e vou colocar aqui para os nossos telespectadores da TV Cachoeira. Tem muitas maneiras de combater privilégios no país. Eu vou dar uns 3 ou 4 exemplos, bem resumidamente, porque o nosso tempo de televisão não permite. Primeira decisão que poderia ser tomada, congelar o teto salarial do país, que são os grandes salários do país. Os salários de deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, que são o teto salarial do país, e dali vem toda uma cascata para baixo. Então, isto sim seria combater privilégios. Ponto número 2, instituir, votar e cobrar no Brasil um imposto sobre grandes fortunas, que diversos países do mundo cobram. Provavelmente, de cada 1.000 telespectadores que estão nos acompanhando neste momento, quem sabe 1 vai pagar imposto sobre grandes fortunas. Os outros 999 não vão pagar, porque não tem uma fortuna compatível com aquilo de onde se cobra esse tipo de imposto. Terceira sugestão para combater privilégios, cobrar um imposto sobre lucros e dividendos.
O Brasil, Lena, é um dos únicos 3 países do mundo onde as aplicações no mercado financeiro que geram lucros e dividendos não pagam nenhum centavo de imposto. Por exemplo, o senhor Joesley Batista, que é o proprietário da JBS Friboi, no ano de 2016, ele teve uma renda de 104 milhões de reais no ano. Sabe quanto ele pagou de imposto de renda? 304 mil reais. 0,3% da sua renda. Ele pagou, por óbvio, muito menos imposto que um trabalhador que ganhe 4, 5 mil reais e que paga uma alíquota, às vezes, até de 27% sobre uma parte do seu salário. Então, o Brasil precisa cobrar um imposto sobre lucros e dividendos, que será pago por muito poucas pessoas e que renderá para o país, as estimativas não são exatas, mas são próximas da realidade, pode render ao país 50 bilhões de reais por ano, que é, inclusive, um valor maior do que aquilo que o governo quer cortar com esta antirreforma da Previdência. Deputado, o governo menciona que a reforma é o único caminho para a subsistência da Previdência Social. A situação realmente é crítica ou o governo está fazendo uma tempestade em copo d'água ou está superdimensionando a situação? O governo está fazendo uma chantagem, tentando fazer uma chantagem com o povo brasileiro, né? Porque, em primeiro lugar, a Previdência tem muitas outras soluções a buscar que possam melhorar as suas contas, a sua situação fiscal. Uma delas, por exemplo, é desenvolver mecanismos muito mais eficazes para cobrar dos grandes devedores da Previdência. Por exemplo, Bradesco, Itaú, JBS Friboi devem milhões para a Previdência Social. Segundo, como eu disse há pouco, nós temos determinados impostos que o Brasil não cobra, que muito pouca gente pagará esses impostos e que significarão um forte acréscimo de recursos que pode ser usado para melhorar a previdência do país e melhorar outras coisas do país. Este projeto todo de antirreforma da Previdência, que o governo diz que é a salvação do país, ele quer economizar 48 bilhões por ano, mas quer economizar em cima de situações extremamente injustas, como nós falamos há pouco, retirando uma pensão de R$2.000 de uma viúva, de um casal que ganha 4 mil, por exemplo, diminuindo 10, 20, 30% a aposentadoria de pessoas que depois de trabalhar 40 anos vão se aposentar com 2, 3 mil reais por mês. Esses não são os privilegiados do país. Então, os problemas do Brasil não estão na aposentadoria de 2, 3 mil reais que alguém ganha depois de trabalhar durante 40 anos. E como eu disse, por exemplo, a cobrança deste imposto sobre lucros e dividendos, que pegaria pessoas que ganham, que têm altas rendas, ela rende, inclusive, mais para o país do que aquilo que eles querem mudar na Previdência. Como é que o senhor vê, qual é o sentimento do partido, e o senhor, como afiliado do PT, a questão do julgamento do presidente Lula agora no próximo mês? Infelizmente, o julgamento do presidente Lula ele tem sido cada vez mais marcado por uma lógica político-partidária e eleitoral, né? Porque estes anos todos de investigação que o presidente sofreu, dentro de casos que estão sendo investigados e que tem, eu sempre digo isto, o nosso governo, a presidenta Dilma, o próprio presidente Lula, apoiamos todos os processos de investigação. Aliás, esta lei de delação, que hoje é tão importante para investigar a corrupção no país, ela foi votada e sancionada nos nossos governos. Agora, o presidente Lula, depois de todas essas investigações, ninguém consegue apresentar uma única prova contra ele. É um escândalo o que está acontecendo no país. Juristas do mundo inteiro, lideranças do mundo inteiro estão vindo para Porto Alegre no dia 24 de janeiro. Vai haver uma pressão muito grande, porque se quiserem retirar o presidente Lula da eleição presidencial do ano que vem no país, nós vamos ter uma fraude. Nós não vamos ter uma eleição. E o Brasil está precisando de uma eleição limpa, de uma eleição onde todos possam participar, exatamente para repactuar o nosso país. Nós já estamos sofrendo uma crise institucional gravíssima com o golpe parlamentar que afastou a presidenta Dilma ilegitimamente da presidência da República, e agora só o que falta para prejudicar ainda mais a situação do nosso país seria fraudar a próxima eleição, impedindo, com uma manobra judicial,
impedindo o presidente Lula de ser candidato. Aliás, quero também criticar a data que foi marcada esse julgamento. Quer dizer, a média que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região está levando para fazer julgamentos de recursos, como é o caso do recurso do presidente Lula, é o dobro do período que estão dando para analisar o caso do presidente Lula. Então, isso aí desmascara a marcação de uma data com um olho no calendário eleitoral e não com um olho na justiça, como deveria ser sempre o papel do nosso judiciário. Está havendo uma febre por parte do judiciário, é isso? Alguns setores do judiciário, infelizmente, estão partidarizando as suas decisões. Estão tendo decisões parcializadas, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro julgou o presidente Lula de forma partidarizada. Ele já cometeu diversas ilegalidades na relação com o presidente Lula. Agora, meio-dia e 55, e ainda sobre o caso do julgamento do ex-presidente Lula, a nossa equipe, a equipe do NT Sul, vai acompanhar o julgamento que acontece em janeiro na cidade de Porto Alegre. O NT Sul desta terça-feira, com cara de segunda, termina aqui. Outras informações no nosso site, novotempo.com/NT Sul. E claro, você pode continuar interagindo com a gente através das redes sociais no Facebook ao longo de todo o dia, facebook.com/TV Cachoeira. A gente se encontra amanhã, ao meio-dia, aqui na TV Novo Tempo. Logo mais às 19 horas, 7 horas da noite, tem o Jornal da Novo Tempo. A gente se encontra amanhã. Tchau! Numa época em que comendo lavagem jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor,